Vamos para o Meteoro Brasil, que fez uma cobertura muito boa do caso Epstein, comigo e com Ana Lesnovski. Vamos ouvir isso aqui. O caso Epstein está criando um problemão para o Donald Trump nos Estados Unidos. A mídia americana está detonando o presidente estadunidense por um caso de escândalo histórico. Vamos falar sobre esse caso com o nosso Pedro Zambarda aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá! Pedro Zambarda, o caso Epstein, tá andando, não tá andando toda hora? Vai divulgar a lista, não vai divulgar a lista? Tem lista, não tem lista? Acontecendo, depende do sabor. Andar não andou, mas assim, a demora já significa alguma coisa, né? Eu acho que já dá um sinal grave. E importante a gente falar do caso Epstein e entender por que até a mídia americana falou do vampetaço brasileiro. Porque uma das coisas que os brasileiros fizeram, pessoas riram bastante do Vampeta, dos memes, do BRICS e tal, mas alguém botou nas áreas pudentas do jogador de futebol o Epstein Case. E aí o Donald surtou, né? Ele não quer falar sobre isso. É um escândalo que reúne bilionários, gente como o Bill Gates, como até o Stephen Hawking apareceu em uma das listas e em fotos. É um escândalo de festinhas aí apimentadas e festinhas com mulheres menores de idade. Uma delas, inclusive, tirou a própria vida. Então é muito grave isso que a gente está falando. Para traçar um paralelo, acho que nos escândalos atuais é o caso similar ao do Didi, né, no show business, né? Eu acho que é basicamente isso que está rolando. O G1 fez um resumo e, assim, isso está afetando as férias dos parlamentares americanos, né? Tem aqui o resuminho do G1. Caso Epstein pressiona a Câmara dos Estados Unidos e republicanos aliados de Trump resolvem antecipar as férias. Ninguém quer falar disso, Ana. Ninguém quer falar. Por que será? Por que será? Porque talvez tenha, além do Trump, os amigos do Trump, as pessoas que talvez estejam na Câmara hoje, né? Deputados decidiram encerrar os trabalhos antes do previsto para evitar votação sobre documentos ligados ao bilionário. Parte da base do Trump pressiona por mais transparência. E aí o que é engraçado, a briga toda tá rolando dentro da extrema-direita, porque tem gente da extrema-direita que estava esperando que o Trump fosse revelar a lista. E ele não revelou. Ele tá segurando a informação. De novo, por que será? Por que será? O presidente da Câmara dos Estados Unidos, Mike Johnson, afirmou que deve liberar os parlamentares para o recesso de verão um dia antes do previsto. A medida evita uma disputa sobre os documentos ligados ao caso do bilionário Jeffrey Epstein, acusado de crimes sexuais. Epstein morreu em 2019, logo após ser preso, acusado de comandar um esquema de abuso de menores. Em 2024, Trump prometeu revelar uma lista de clientes do bilionário. Agora, no entanto, o presidente diz que o documento é uma farsa, o que desagradou os apoiadores. O Trump tem sempre esse padrão, né? Quando o negócio é ruim para ele, ele diz que é fake news. A antecipação do recesso na Câmara tem como objetivo reduzir a pressão feita por democratas para votar uma resolução bipartidária que obrigaria o Departamento de Justiça e o FBI a divulgar todos os arquivos do governo sobre Epstein. O que nos recusamos a fazer é participar de mais de um dos jogos políticos dos democratas. Esse é um assunto sério, não vamos permitir que eles usem isso como um ariete político, disse Johnson aos jornalistas. Aliados de Trump, que apoiam teorias da conspiração em torno do caso, ficaram frustrados depois que o governo descartou novas evidências. O Departamento de Justiça havia prometido divulgar documentos adicionais, mas voltou atrás afirmando que não havia provas que sustentassem as suspeitas. Isso é uma coisa importante de ser falada, tá? Eu não tô passando pano para ninguém, mas o fato é, tem alguns nomes que aparecem no documento do Epstein, desde antes, que não tem foto ou prova de abuso. Nisso, o Departamento de Justiça tá certo. Mas assim, todos os nomes não foram revelados, essa que é a questão. Então fica o dito pelo não dito, e assim, isso vai alimentando as teorias da conspiração. Isso é uma coisa, inclusive, que a gente pode pegar, até pelo trabalho que a Polícia Federal fez no caso do Bolsonaro. Eles foram muito mais transparentes. Na hora que liberou tudo. Não liberou, tipo, partezinha, não fez que nem a Lava Jato. Liberou parte de depoimento, parte do áudio do Lula. Obrigado, Fabrício. A decisão gerou um racha raro entre Trump e a sua base mais fiel, ligada ao movimento MAGA, o Make America Great Again.
Uma pesquisa da Reuters e Ipsos mostrou que a maioria dos americanos, dos estadunidenses, incluindo republicanos, acredita que o governo esconde informações sobre o caso. Na segunda-feira, dia 21, os democratas tentaram usar a reunião do Comitê de Regras da Câmara para forçar uma votação de resolução apresentada pelos deputados Thomas Massie, republicano, e Ro Khanna, democrata, o comitê responsável por definir o que vai para a votação no plenário. Em resposta, os republicanos suspenderam a audiência, travando a tramitação de propostas relacionadas ao tema. A expectativa era que a Câmara votasse os últimos projetos da semana na quinta. No entanto, o líder da maioria, Steven Scalise, disse que as votações serão antecipadas com foco nas propostas de menor impacto. Epstein-Trump. Jeffrey Epstein, que é esse rapaz aqui, tinha conexões com milionários, artistas e políticos influentes. Entre 2002 e 2005, ele foi acusado de aliciar dezenas de meninas menores de idade para encontros em suas mansões. Em 2008, Epstein chegou a firmar um acordo com a justiça para se declarar culpado. Em 2019, o caso voltou à tona quando as autoridades federais consideraram o acordo inválido e determinaram a prisão do bilionário por tráfico de humano, no caso sexual. O bilionário morreu na cadeia poucos dias depois de ser preso. Segundo as autoridades, ele tirou a própria vida. Essa questão aqui da morte dele tem também uma controvérsia, que tem uma reportagem da Wired que diz que as gravações dele lá foram adulteradas. Então, tá faltando 3 minutos do vídeo, né? 3 minutos do vídeo. Tem um clipe ali. Eu não tô dizendo nada, tá, gente? Não tô dizendo que ele foi morto, não é isso. Mas há coisas estranhas. Durante a campanha eleitoral de 2024, então, o candidato Trump prometeu divulgar uma lista com os nomes de pessoas supostamente envolvidas no esquema, liderado por Epstein. Em fevereiro deste ano, alguns documentos chegaram a ser publicados pelo governo. Em um desses arquivos, o nome do Trump aparece ao lado de pessoas em registros de voo ligados ao bilionário. É de conhecimento público que os dois foram próximos nos anos 90. Trump, no entanto, não é investigado no caso. E aí, Ana, a CNN dá um furo, que é o seguinte: fotos mostram o Epstein no casamento do Trump em 93, tá? Uma coisa para vocês entenderem, tá? O Trump era preparado para ser presidente da República desde essa época, tá? O Trump era ventilado como presidente desde que o Reagan era presidente, que também foi ator. Então, os Estados Unidos sempre quiseram botar um cara ligado às artes norte-americanas, que é um self-made man, que não é um cara do sistema bipartidário. E aqui no Brasil, o pessoal conseguiu com o Bolsonaro, mas o cara que estava sendo preparado desde 2001 era o João Dória Júnior, de Campos do Jordão para o mundo. O Dória era para ser o Trump brasileiro. Porque terminamos com o Bolsonaro, eu não sei nem por onde começar, como as coisas deram errado. Vamos lá para essa reportagem aqui. Fotos divulgadas com exclusividade pela CNN confirmam pela primeira vez que Jeffrey Epstein compareceu ao casamento do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com Marla Maples, a sua segunda esposa, em 93. A presença do magnata acusado de tráfico sexual não era amplamente conhecida até agora. Outros registros obtidos pela CNN revelam Trump e Epstein rindo e conversando em um evento de moda da Victoria's Secret em Nova York, em 99. O material bruto foi descoberto durante uma revisão de arquivos de vídeo de eventos dos quais Trump participou nas décadas de 90 e 2000. As novas imagens ainda não haviam sido amplamente divulgadas e são anteriores a qualquer acusação legal conhecida de Epstein, que surgem em meio à renovada ação sobre o relacionamento entre ele e Trump. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos não libera arquivos há muito prometidos relacionados a Epstein, gerou indignação entre parte da base do movimento MAGA, onde havia expectativa de revelações explosivas sobre os supostos clientes de Epstein. E aí tem as fotos aqui do casório, ó, o Trump de noivo, o Epstein chegando ali com a mulher dele na época, dá para ver ele ali no fundo de algumas fotos. Então é isso, gente. Essa aqui já é outra foto de 97 mais conhecida. E aí, tem uma reportagem do Washington Post que o Estadão traduziu, Ana, que é o seguinte: Trump faz de tudo para tirar foco de sua base da lista de Epstein. Entenda. O presidente muda de assunto constantemente e apela a polêmicas para afastar rumores da sua proximidade com o empresário,
acusado de crimes sexuais, morto em 2019. Nas últimas 48 horas, essa matéria é de ontem, tá, gente? Nas últimas 48 horas, o presidente americano perguntou aos seus seguidores no Truth Social como a ex-administradora da USAID, Samantha Power, ganhou todo esse dinheiro. Ele também disse que poderia cancelar um acordo para a construção de um estádio de futebol americano no Washington Commanders, caso a franquia não mudasse o seu nome de volta para o Washington Redskins. Ele ainda destacou um memorando de sua diretora de inteligência nacional, a Tulsi Gabbard, que dizia que funcionários do governo Obama planejavam uma conspiração traidora em 2016 contra Trump. Para enfatizar o ponto, ele postou um vídeo falso gerado por IA de Barack Obama sendo preso no Salão Oval. Durante uma enxurrada de postagens na rede social de sua propriedade, Trump chegou a divulgar um mashup de 3 minutos com clipes que pareciam adequados para a tela de um bar esportivo do que para o feed oficial de um presidente. Uma mulher arrancando uma cobra que se aproximava de uma grama, um carro deslizando sobre um caminhão em alta velocidade em uma rodovia, e nada menos do que 4 pessoas fazendo acrobacias em motocicletas e jet skis. Eu acho que ele está desesperado, gente. Caraca, eu ia dizer que só o que faltava era o Trump chegar no meio da sala e ficar fazendo para ver se chamava atenção, assim. É basicamente o que ele tá fazendo. É, tipo, falar Golden Shower? Chamar atenção para outra coisa. É tipo perguntar o que é Golden Shower. É exatamente. Golden Shower? Tipo, é sobre isso. E assim, Ana, eu acho que isso aqui é motivo de impeachment, tá, gente? Por isso o desespero. Porque são duas coisas. Agora vamos dar o pano de fundo de todas essas informações que a gente escarafunchou. Vai ter midterm elections e os democratas podem ganhar mais cadeiras no Congresso. Ele tá tarifando todo mundo e perdendo respaldo internacional. Assim, volto pro corte que a gente falou lá do Trump rei. Ele tá tentando ou fazer um regime autoritário de fato, ou tentando ainda usar os mecanismos que ele tem da democracia, tipo postar merda no Truth Social, para tentar distrair a galera. E assim, não tá funcionando. A base dele tá cobrando isso. E se ele contar a verdade, eu acho que ele cai. Vamos lá, recapitulando essa história aí. O Donald Trump, ele se elegeu, entre outras coisas, prometendo, né, que iria revelar, né, a lista do caso Epstein e acusando democratas de estarem nessa lista, né? Então ele usou, né, essa expectativa do público, né, em saber mais a respeito dessa história para se eleger. E aí, curiosamente... Tem um democrata que está na lista, né, o Clinton. Né? É importante lembrar. E você vê muito que nos ataques nas redes sociais é sempre a questão que eles trazem. Assim, não, mas e o Clinton? E o Clinton, hein? E o Clinton? Ué, se tiver, ele que se dane também, sim, né? O Clinton já estava metido na Mônica Lewinsky, gente. Pô, pra mim, ele tá lá, né? Não é surpresa nenhuma. A Hillary que continua casada com o cara porque ele é um avatar mesmo, né? Não é possível, não tem clima aquilo lá. Exatamente. E aí, obviamente, quando o Trump se elege, né? Não que Epstein, não tem nada, não, isso aí foi inventado, nem existe. Aí demite gente que estava trabalhando no caso, aí começa a dizer que o caso todo é uma farsa, que a lista é uma mentira, desconversa, e quando as pessoas começam a falar, não, mas espera, né? Você falou outra coisa, era outro negócio, cadê? A gente quer saber mais o que aconteceu com esse caso. Aí entram essas estratégias radicais de distorção e chamar atenção para outros assuntos, né? Esse negócio do time de futebol... Trocar o nome do estágio. Que ele quer trocar o nome, voltar para um nome que é considerado um nome racista, e ele quer voltar, e daí se não voltar, ele não deixa construir estádio. É um negócio assim completamente... Ele vai apelar para coisas cada vez mais absurdas, assim, sabe? Periga mesmo esse cara chegar em praça pública, baixar as calças e começar a dançar. Né, para qualquer coisa para evitar que se fale no caso Epstein. Agora, para chegar no ponto deles fecharem o Congresso para não discutir, fala do
tamanho O problema. do enrosco que é essa questão Bom do dia, caso Priscila. Epstein. Resta saber se eles vão de fato conseguir. Isso é um teste de fogo mesmo para os Estados Unidos. Se eles vão de fato conseguir trazer essa questão à tona, ou se a pressão do governo Trump, que é forte e está completamente aparelhado, vai ser o suficiente para abafar esse caso. Exatamente. Eu acho que eles estão num beco sem saída, e não é à toa que ele tá falando de Bolsonaro, tá falando de tarifar os outros, porque é isso. E tem outra coisa também, né? Ele não tá só perdendo poder internacionalmente, ele tá sofrendo uma pressão interna ferrada também, porque esses tarifaços prejudicam a economia dos Estados Unidos também. Então as empresas lá já estão pressionando para que ele pare com essas palhaçadas, né? Porque prejudica elas também, prejudica a economia americana. E aí ele está perdendo em todos os lados e ele não sabe mais o que fazer. Né? Que bom ver o Trump desesperado, né? Mas é uma coisa boa mesmo, mas é isso. E eu acho. E aí o que eu temo é aquela coisa, né? No caso da prisão do Bolsonaro, acho que já está mais ou menos azeitado, mas os Estados Unidos é perigoso esse cara cair, né? Os Estados Unidos. Tem isso também. O Brasil conseguiu. Eu não lembro agora quem que estava falando agora há pouco, se foi a Sofia ou Dai. Que o Brasil conseguiu lidar com a sua tentativa de golpe e é um exemplo nesse sentido para o mundo. Os Estados Unidos são um exemplo negativo, exemplo do que não se fazer, porque eles não apenas não conseguiram resolver a tentativa de golpe deles, como eles deixaram o golpista chegar no poder. Né? Mesmo com todos os processos, condenação e tudo mais, o cara chegou ao poder, aparelhou, está fazendo o que está fazendo, né? Destruindo assim o que resta de democracia nos Estados Unidos, e eles não têm muita condição nesse momento de tirar ele de lá. Para tirar vai ser um processo doloroso. Eles estão numa situação muito ruim, e em relação ao caso Epstein, não vai ter muito apoio interno também para fazer isso, porque tem muita gente envolvida. Tem muita gente envolvida. Então, assim. É uma coisa para se pensar, né? A gente fala tanto, né? O Brasil tem políticos que não respeitam a população. Não, gente, até a suposta maior democracia do mundo, olha o que esse cara tá fazendo, meu. Festinha. Exatamente. Ai, que nojo. É nojento. Que nojo. Esse caso é. Ficamos por aqui, Pedro? Ficamos por aqui antes que a gente termine com a moral baixa. Vamos subir, time. Vamos lá. Vamos lá. Torcendo para que esse caso seja de fato esclarecido, porque tem gente graúda envolvida, obviamente. Tem menores de idade, né, Ana? Menores de idade. Esse é um caso escabroso sobre o qual a gente ainda vai ouvir falar muito, espero, sabe? Vamos lá. Beijo, chat. Voltamos em instantes. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase
uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.